Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV Evangelizar. Que alegria, que honra poder chegar na sua casa, levar esta mensagem para você de Maringá e das mais de 40 cidades que nos acompanham em canal aberto. É sempre muito bom ter você aqui. Obrigado Maringá, obrigado Sarandi, Paysandu, toda essa grande região que nos acompanha em canal aberto. Eu gosto de frisar isso porque nós estamos em canal aberto para você. E depois, nosso programa também fica disponível no YouTube da TV Evangelizar para quase 2 milhões de inscritos. Se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal do YouTube da TV Evangelizar. Ó, tem um montão de coisa para você, tá bom? Estou aguardando a sua participação. Pelo Facebook também, TV Evangelizar Maringá, TV Evangelizar Maringá. E a gente sempre começa bem, a gente começa fazendo a nossa oração com o Padre Reginaldo Manzotti. É contigo, Padre! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Deus soberano, todo-poderoso a quem tudo pertence. Vós, que tudo fizestes e que tudo podeis transformar segundo a vossa vontade. Senhor, venho pedir, livrai-nos do mal. Vós que sois o médico e o remédio de nossas almas, livrai-nos do mal. Vós que sois a salvação daqueles que a vós recorrem, livrai-nos do mal. Vós que sois a plena santidade contra o pecado, livrai-nos do mal. Senhor, fortalecei-nos e enchei-nos do vosso Espírito Santo, livrando-nos do mal. Afastai no dia de hoje as forças do mal, para que possamos nos dedicar à prática do bem. Afastai de nossos lares e de nossa vida todos os males. Livrai-nos, Senhor, de toda superstição e maldição. Afastai-nos, Senhor, de todo mal, como ganância, egoísmo, inveja, ódio, calúnia, falência, mentira e traição. Livrai-nos do mal. Afastai, Senhor, de nossas vidas a doença física, psíquica, moral e espiritual. Livrai-nos do mal. Deus Todo-Poderoso, como Jesus nos ensinou, nós pedimos, livrai-nos do mal. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, de todos os perigos, de toda a maldade, de todos os ataques para com a nossa salvação. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Arcanjos de Deus, venham em nosso auxílio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus de misericórdia e de poder, livrai do mal a discórdia, a desavença, a mentira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso, livrai-nos do mal. Esse é o nosso programa Diálogo, começando com essa bênção toda especial. Obrigado, Padre Reginaldo Manzotti, por nos abençoar aqui nesta tarde
toda abençoada. É, a nossa tarde iluminada é o programa Diálogo com Você. E hoje a atração musical do nosso programa é o cantor e compositor paranaense Léo Moço. Tudo bem, Léo? Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, tudo ótimo. E com você? Muito bem, também. Obrigado pela sua presença. Primeira vez aqui na TV Evangelizar. Primeira vez. Primeira de muitas, tá bom? Muito animado. Com certeza. E a gente começa cantando, e é música de sua autoria, é isso? Sim, chama-se Devagar. É a música que dá nome ao meu primeiro álbum, chamado Feito Passarinho. Legal, vamos acompanhar? Vamos lá, Léo Moço, aqui na TV Evangelizar. Eu me sentia muito devagar, devagarinho, feito passarinho que aprender a voar, longe do ninho, longe de tudo que o fez crescer, longe de quem o ensinou a aprender, longe de tudo que o fez se arrepender. Nós quase nos perdemos pequenos nesse mundo tão grandão, ingênuos a menos, cheios de amor sem compreensão. Léo Moço aqui junto com a gente na TV Evangelizar, no programa Diálogo. Você que está participando através do nosso WhatsApp, 41 3221 6060. 41 3221 6060. Daqui a pouquinho apresento os nossos convidados, mas antes, assista essa matéria. Foi na paróquia Nossa Senhora do Amparo, em Tanguá, que aconteceu o encontro de lideranças da Arquidiocese de Niterói. O clero e representantes paroquiais participaram de uma manhã de formação e partilha. É um momento importante de comunhão com a presença dos padres, com a presença de cristãos leigos das várias paróquias, que querem também expressar esse desejo de estar caminhando juntos na proposta sinodal que nos faz o Papa Francisco. Nós trabalhamos em dois momentos fortes de formação, tanto a campanha da fraternidade desse ano, de 2023, como o ano vocacional. Foi nos dada a oportunidade de meditar e aprofundar sobre esses temas para que a gente possa trabalhar em comunhão, numa pastoral de conjunto, realizando assim o que o nosso sínodo pede, né, que é uma igreja em comunhão que caminha junto. Então a pergunta que a gente pode fazer, cada uma e cada um de nós, é o que eu como cristão, o que eu como comunidade, como grupo, nós podemos fazer de concreto para favorecer os mais necessitados. O que esperamos nós? Claro, que possamos aderir à proposta da Igreja no Brasil e fazer também esse trabalho acontecer nas nossas paróquias, que os nossos corações, estando inflamados, possamos de fato também colocarmos os nossos pés na estrada. De volta ao programa Diálogo com Você, aqui na TV Evangelizar. Você vai participando com a gente, 41 3221 6060, enviando o seu WhatsApp. Os nossos convidados já estão aqui. Quero, com muita alegria, acolher aqui o Padre Genivaldo, coordenador da Ação Evangelizadora, já aqui com a gente. Tudo bem, Padre? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde aos colegas aqui presentes. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui. Nós estamos aqui com o professor César Kuzman, ele que é teólogo leigo, casado com Larissa, pai de 2 filhos, a Júlia e o Daniel, doutor em teologia pela PUC-Rio, professor pesquisador do Departamento de Teologia da PUC e tantos outros mais aqui, atual assessor teológico, tem um monte de trabalhos maravilhosos. Seja muito bem-vindo, professor César. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde a você, boa tarde aos colegas, é uma alegria
Uma satisfação estar com todos. Muito obrigado. Também junto com a gente, presidente da Cáritas Arquidiocesana de Maringá, Rodolfo Sanches. Tudo bem, Rodolfo? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Rafael, boa tarde os colegas, boa tarde para todos que nos assistem. É um prazer poder estar aqui para a gente conversar um pouco. Nós vamos conversar sobre a Cáritas, os trabalhos que a Cáritas está realizando e também nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é o laicato como sujeito na ação pastoral de uma igreja sinodal. A presença aqui do teólogo professor César está junto com a gente, veio para uma formação com o clero da Arquidiocese de Maringá e também com os leigos. Deixa eu já perguntar para o padre Genivaldo, como que foi esse processo da formação, tanto com o clero, como os padres, com o professor César? Nós saímos, né? Eu tive a oportunidade, a graça de participar dos 2 momentos, na manhã com os colegas presbíteros, diáconos e também à noite com lideranças leigas, religiosas. E os 2 encerramentos deixaram todos muito animados, reaquecidos na missão, com pistas bem concretas de reflexão e passos para nós darmos na nossa caminhada sinodal, e todos saíram assim com um alto astral, com uma animação forte, com bastante provocações também que o professor nos traz. Então foi um encontro maravilhoso, uma semana de muito proveito para nós pessoalmente e com certeza para a nossa igreja. Então já a gente já vai conversar com o professor César, mas antes, conversando com o Rodolfo, presidente da Cáritas. Rodolfo, eu quero que você explique primeiro para quem está em casa, acompanhando o programa Diálogo. Às vezes nós falamos Cáritas Arquidiocesana, mas de onde que veio? Como surgiu? O que é Cáritas? Primeiro explica para a gente isso. Bom, vamos lá. A Cáritas é um organismo da Igreja Católica, né, vinculado à Igreja à CNBB e à Santa Sé, que aqui no Brasil surge em 1956, tendo como talvez seu grande patrono Dom Helder Câmara, que foi um grande incentivador, né? Então, a Cáritas, desde esse momento, já completando mais de 60 anos agora, quase 60 anos, mais de 60 anos, na verdade, faz esse trabalho um trabalho sócio-caritativo, de intervenção na realidade, de auxílio quanto aos elementos das desigualdades, enfim, tentar trazer dignidade e justiça, né, um certo caráter de justiça para a vida das pessoas através do trabalho que a gente desenvolve nesse período. E o trabalho, padre Genivaldo, que a Cáritas vem realizando aqui na cidade de Maringá, na nossa arquidiocese, tem sido muito importante, né? É um trabalho fundamental, primeiro, porque a dimensão da caridade, do serviço caritativo às pessoas, em vista de uma transformação de toda a sociedade, é uma dimensão irrenunciável do ser cristão. Todos os cristãos e cristãs, legitimamente maduros, são pessoas que se movem num sentido de amor, de caridade, para resgatar e fazer o bem a outra pessoa. E a Cáritas realiza um trabalho precioso, tem realizado, assumido tarefas preciosas na nossa arquidiocese, destacando todo o serviço de acolhida às pessoas em situação de imigração, que tem aumentado na nossa arquidiocese nos últimos anos, mas também outros serviços de fomento da agricultura, da economia solidária, elementos de formação para a consciência de cidadãos e cidadãs. Então, a Cáritas é um trabalho extremamente importante, grupo de pessoas voluntárias, que trabalha generosamente e tem feito a diferença em nossa arquidiocese. Rodolfo, queria que você explicasse um pouquinho esse trabalho que o padre acabou de citar com os migrantes e refugiados. Qual é o trabalho da Cáritas com essa população? Bom, a Cáritas ela tem por princípio um trabalho que vise construir a sociedade solidária do bem viver, sinal do reino de Deus aqui entre nós, né? E o que isso significa na prática, que eu acho que são os projetos que a gente toca, dão um significado concreto para isso. Quanto a uma das frentes de atuação da Cáritas no campo da migração, a gente faz um trabalho de uma escuta, né, de uma acolhida, visando a todos os elementos relativos à proteção legal, à regularização documental das pessoas que chegam ao nosso país, que estão em nossa região. Então,
junto com esse processo de proteção legal, a Caritas também desenvolve, na medida das suas capacidades, um projeto de integração laboral, de inserção desse sujeito dentro da nossa comunidade aqui, né? E isso perpassa alguns pontos que eu acho que a Caritas se esforça para poder oferecer. Então, junto do processo de proteção legal, dessa assistência jurídica, digamos assim, há um trabalho que também é fundamental, que é a escola de português, né? Destinada a esse público, que contam com turmas, né, que vai desde a turma da acolhida, que é a turma para aquelas pessoas que não falam nada de português. Então a gente conta com preciosos voluntários e voluntárias que nos auxiliam nesse processo, que fazem essa primeira acolhida em outro idioma, para a partir daí começar a ensinar, né, o português para essas pessoas, né? E junto também há um outro projeto que acaba se conectando, que é um projeto de combate à insegurança alimentar, que aflige não só os migrantes, mas também os migrantes. Então, nesse sentido, a gente tem esse projeto em que 40 famílias passaram por uma triagem, né, passaram por um processo interno, e elas são acompanhadas pela Caritas ao longo de um tempo, né, e esse tempo está sempre próximo ao tempo de um programa do governo de estado chamado Compra Direta, que é um programa que auxilia na compra da produção da agricultura familiar e que acaba se destinando a essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, nesse sentido, que eu conseguiria dizer, no tocante à migração, eu acho que esse arco de projetos que já existem hoje, que já estão em prática na Caritas Arquidiocesana de Maringá, esse daria conta de contemplar o que a gente realiza hoje, né? Perfeito. A gente vai voltar nesse assunto com a Caritas já. Também dentro de instantes já vamos começar a nossa conversa com o professor César, mas antes eu quero que você assista comigo essa matéria. E o número de mortes por acidentes de trânsito aqui na cidade caiu se comparado com o ano de 2021 para 2022. Sobre esse assunto, nós conversamos com a Simone Soares, que é presidente da Transitar aqui da cidade, e muitas ações foram feitas para que esses números tenham reduzido durante esses anos, né, Simone? Sim, ações tanto de engenharia, ações de educação para o trânsito, muita fiscalização, mas acreditamos que a conscientização é que tem feito a diferença, né? Um trabalho conjunto dos veículos de comunicação, trabalho de todos os órgãos, não só de trânsito e segurança, mas também dos órgãos de saúde, porque o impacto ele acontece em vários setores, ele acontece em várias frentes. E o nosso objetivo é sempre esse, né? Que as famílias permaneçam completas. O que acontece na maioria das vezes é termos famílias destruídas por causa de uma conduta que pode ser evitada. Quando a gente fala dessa redução, em que porcentagem nós estamos comentando aí sobre esses dados que vocês levantaram? Nós estamos falando em uma redução de 30% em relação a 2021, mas o que mais desperta a nossa atenção e que nos deixa muito felizes é que essa redução foi entre jovens até 29 anos. Nós tivemos em 2021 10 jovens até 29 anos que vieram a óbito por sinistros de trânsito, e no ano de 2022 nós não tivemos isso, tivemos 3 jovens até 24 anos, mas esses jovens estão deixando de morrer em sinistros de trânsito. Nós, até pelas nossas fiscalizações, principalmente com foco em embriaguez ao volante, nós também percebemos isso. Nós trabalhamos com dados estatísticos, então o COTRANS faz todo o levantamento, mapeamento de dados estatísticos, e são informações muito preciosas, como, por exemplo, as vias com maior número de acidentes, os cruzamentos com maior número de acidentes, as causas desses acidentes, dias, horários. Então, a faixa etária dos envolvidos nesses acidentes, todas essas informações, elas geram um banco de dados para nós, que com as análises certas, nós conseguimos desenvolver ações pontuais de engenharia, de educação para o trânsito, de fiscalização, ações preventivas e não reativas. Esse planejamento é que faz diferença, porque a vida não espera.
Nós conversamos, obrigado, com Simone Soares, presidente da Transitar aqui de Cascavel. Então, falando dessas ações pontuais que a cidade tem colocado em prática, que já tem resultados de 30% aí na redução de mortes por acidentes de trânsito. E claro que também se trabalha em conjunto com a população que tem aí colaborado, contribuído com essa direção um pouco mais consciente. É o programa Diálogo aqui na tarde da TV Evangelizar. Cantor e compositor Léo Moço está aqui junto com a gente. Léo, o que você preparou agora? Agora eu vou tocar uma música minha chamada Camomila, que também faz parte do Feito Passarinho. E está sendo gravada atualmente num estúdio aqui em Maringá chamado Estúdio Drago. Sim. E ela vem para mim, essa música tem um significado muito sentimental para mim, muito... Sempre que eu toco, eu fico emocionado, porque ela vem como um conselho amigo de autocuidado. Bacana. Ela foi escrita durante a pandemia e ela veio como esse reforço para você lavar a mão, beber água, tomar chá. Vamos ouvir então. Vamos lá, Léo Moço aqui na TV Evangelizar. Para de pensar no que pode acontecer, no que vai acontecer. Deixa o tempo passar para poder trazer as verdades que não tem como prever. As verdades que só o tempo irá dizer. As verdades, camomila doce, foi ela quem trouxe pra mim. Céu azul e bonito, da cor do infinito, me faz sentir assim. Vendo as nuvens caminhar devagar, vagando e vendo as árvores dançar, dançando, aproveitando o luar, te olhando e vendo a lua dançar, sabendo que a dança dela é pra mim. Camomila doce, foi ela quem trouxe pra mim. Céu azul e bonito, da cor do infinito, me faz sentir assim. Camomila doce, foi ela quem trouxe pra mim. Céu azul e bonito, da cor do infinito, me faz sentir assim. E a participação musical de Léo Moço aqui junto com a gente no programa Diálogo. Que bom saber que você está aqui fazendo parte desta super tarde. Eu tenho uma matéria, assista comigo. E começou uma nova etapa para a vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade de Cascavel. A Secretaria Municipal de Saúde acaba de iniciar então a etapa de imunização
com as vacinas bivalentes e o foco é o público idoso. Inicialmente para os idosos acima de 70 anos, acamados, que estão também em instituições aí como asilos, e também numa sequência serão imunizados todos os idosos acima de 80 anos. Sobre esse assunto nós conversamos com a Ana Carolina Rossin, que é coordenadora do Programa Municipal de Imunização. Ana, como vai funcionar essa imunização para os idosos aqui na cidade? Então, o município de Cascavel recebeu na semana passada essas doses da vacina bivalente contra a Covid-19. Então, é recomendado pelo próprio Ministério da Saúde. Iniciamos a vacinação pelo grupo de maior risco, então são os idosos, primeiramente os que estão em instituições de longa permanência e também no decorrer da semana os idosos acima de 80 anos. Então a recomendação também do Ministério é esses idosos que completaram 4 meses da sua última dose, que tenham o esquema primário completo, ou seja, a primeira e segunda dose, já podem receber o reforço com a vacina bivalente. Além disso, as pessoas também com alto grau de imunossupressão, neste caso, pessoas acima de 12 anos, onde a vacina está recomendada. Então, um exemplo são as pessoas que realizam tratamento para câncer ou aquelas pessoas que estão realizando hemodiálise. Hoje, quantos idosos a gente tem aqui na cidade que poderão receber, então, essa imunização? Então, no município de Cascavel, idosos acima de 70 anos, a previsão é de aproximadamente 19 mil pessoas, por isso esse escalonamento, então, dos grupos prioritários para receber a vacina, considerando que o município recebeu um pouco mais de 4 mil doses para iniciar a vacinação contra a Covid. Essa vacinação para os acamados, a equipe vai até os locais, mas as outras estarão disponíveis nas unidades de saúde? Isso, então, no início da semana, os profissionais das unidades vão até as residências para a vacinação desses acamados e no decorrer os demais, então idosos acima de 80 anos podem procurar todas as unidades de saúde do município para receber a sua dose. E em março também começa uma nova etapa, né? Isso, então a previsão de março, mas isso também depende do envio de doses do Ministério da Saúde, seguindo o escalonamento das faixas etárias. Então a previsão para o segundo grupo são os idosos acima de 60 anos, que também vão entrar no grupo prioritário para vacinação. Tá certo, Ana, obrigado aqui pela sua participação e fica aí o alerta para os idosos, então tomar a vacina bivalente que estão disponíveis aqui em Cascavel e também em todo o estado. E não esqueça, se você for até as unidades básicas de saúde, use máscara por conta da imunização aí com segurança para todo mundo. É o nosso programa Diálogo aqui na TV Evangelizar, sempre matérias especiais para você. E hoje com os nossos convidados aqui, Padre Genivaldo, também o teólogo professor César, Rodolfo da Caritas, junto com a gente nessa super tarde. Professor, vamos lá, vamos começar também esse tema do laicato, tão importante para a gente refletir aqui. Eu começo fazendo a seguinte pergunta. Professor, o Concílio Vaticano II, na linha dos concílios, né, foi um grande evento na igreja que continua a ressoar ainda hoje de maneira forte no pontificado atual do nosso querido Papa Francisco. Em um dos mais importantes documentos, a Lumen Gentium, o concílio definiu a igreja como povo de Deus. O que isso significa para a igreja? Muito bem, então, mais uma vez, boa tarde a você, a todos que estão nos ouvindo, os colegas. Mas eu gostaria, antes de responder essa pergunta, cumprimentar o Rodolfo pelo seu trabalho e, junto a ele, a todas aquelas pessoas que trabalham com moradores de rua, com refugiados, com migrantes. É um tema caro, importante e, para nós, hoje, enquanto católicos, ele tem uma centralidade porque é um dos temas preferidos do Papa Francisco, né? O tema da migração, o tema dos refugiados, e é muito presente aqui no Brasil pela realidade continental que temos e diferenças de desigualdade, mas também no mundo como um todo. E é uma realidade que contrasta a desigualdade, a falta de amor, o desequilíbrio social, político, ambiental em qual estamos vivendo. Então, quando vemos um trabalho como esse, motivado também pela arquidiocese e também por uma comunidade que acolhe e oferece a essas pessoas uma oportunidade de vida, isso é ser igreja, isso é ser humano, são esses exemplos que ficam e que vale a pena. Então, parabenizo a você pelo trabalho e me somo também nessa discussão. E muito obrigado por essa pergunta, porque ela é muito importante, ela é central.
O Concílio Vaticano II foi o maior evento da Igreja Católica no período moderno e contemporâneo, há 60 anos atrás. Ele ajudou a Igreja a decidir, pensar aquilo que ela é em si mesma, né, e aquilo que ela é para o mundo, né, numa intenção de entender a sua posição no contexto onde estamos, um momento da década de 60, ainda pós Segunda Guerra Mundial, mas em contato com outras realidades da ciência, da modernidade, mas pensando que a Igreja ela tem uma função, ela tem um papel que é uma missão, algo a oferecer ao mundo. E esse documento que você citou, a Lumen Gentium, ele define aquilo que a Igreja é em si mesma. A Igreja ela é, por um lado, um mistério, porque ela nasce dessa dimensão de Deus, que nós continuamos a ação do Cristo, então ela tem uma condição mistérica, mas também ela é povo. E como povo, ela é a nossa comunidade. Todos nós fazemos parte disso, como batizados, como crentes, como cristãos, como homens, como mulheres, que fazemos essa experiência do Cristo, assumimos isso na nossa vida e colocamos isso em direção. Então, a Igreja é dividida, ou ela se divide por vários ministérios e várias esferas pastorais e em várias condições, como padre, como leigo, como religioso, consagrado. Alguns optam pela vida matrimonial, outros optam em ficar solteiros, mas todos nós fazemos parte desse corpo. E o Concílio Vaticano II, ao definir a Igreja como povo de Deus, ele chama isso a atenção. Então, todos nós fazemos parte do povo e o batismo é aquilo que nos traz essa condição de igreja. E depois, se na sequência eu serei um padre, se eu serei bispo, se eu serei religioso ou continuarei como leigo, é o modo como eu opto em servir essa igreja, em servir essa missão. É uma temática central. E o Papa Francisco resgata isso em seus documentos, em sua proposta, convidando toda a igreja a uma posição missionária e, usando as suas palavras, a uma condição missionária em saída para todas as periferias, né, existenciais e sociais do nosso tempo. Teólogo professor César junto com a gente, o padre Genivaldo depois também vai interagir com a gente nessa conversa com o professor. Mas, professor, o Papa Francisco completará agora, no mês que vem, 10 anos do seu pontificado. Qual que é a novidade, continuidade, o Papa Francisco apresenta no seu pontificado para a missão da Igreja no mundo? O Papa Francisco traz algo totalmente novo à dimensão da Igreja. E eu acho que a primeira questão que ele traz de novidade é a alegria e a nova motivação que nos inspira nessa dimensão eclesial. O momento que traz a sua eleição, ele é antecedido pela renúncia do Papa Bento XVI, que expõe algumas feridas eclesiais, algumas questões do momento que estávamos vivendo naquele momento, e foi um gesto profético, devemos reconhecer essa atitude de renúncia, mas essa renúncia leva a eleição pela primeira vez na história de um Papa da América Latina, que é o continente que tem o maior número de católicos no mundo e que melhor recepcionou o Concílio Vaticano II de maneira criativa. Então, a escolha de um Papa da América Latina e um Papa que tem um perfil de igreja latino-americana é algo muito simbólico. E Francisco revoluciona desde o seu primeiro gesto. Eu penso que todos os fiéis ou católicos, mesmo aqueles que não são católicos, se recordam do momento em que o Papa Francisco, como Jorge Mário Bergoglio, é apresentado na Praça de São Pedro e diz aquele buonasera, aquele boa noite. E aquele momento que ele se curva e pede que antes da sua bênção ao povo, o povo o abençoe em sua missão. Então, esse pequeno gesto, ele tem uma simbologia tamanha, talvez de uma atitude impensada, mas de momento, mas que traz consequência para o novo momento da Igreja. E o seu primeiro documento chama-se Alegria do Evangelho. E não é uma alegria meramente casual, é uma alegria que nos motiva pela experiência que fazemos do Cristo ressuscitado. E nessa alegria nós temos um convite novo para a nossa condição do ser igreja e para aquilo que nós oferecemos como igreja ao mundo, no nosso trabalho, no nosso serviço, nas nossas ações. E depois Francisco convida, nessa atitude de saída, a igreja a ter um repensar na sua própria condição e estrutura, que ele vai falar da dimensão da sinodalidade.
uma dimensão de comunhão, de fraternidade, onde todos os ministérios e vocações cooperam e trabalham em vista de um bem comum. É claro que existem muitas outras novidades na questão do Papa, mas podemos começar por essa, que trata uma questão mais eclesiológica da Igreja. Continuando nesse pensamento, professor, na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco afirma que todo o povo de Deus anuncia o Evangelho. Qual que é a intenção do Papa ao fazer essa afirmação? Sim, a Igreja ela é, na sua essência, missionária, toda ela. E aqui eu não estou falando da Igreja enquanto instituição física, no seu conjunto de leis e normas. Eu falo na Igreja na totalidade dos seus fiéis, naquela condição do povo de Deus que estávamos falando ainda há pouco. Então, cada cristão, cada batizado ou batizada é motivado a isso, é tocado essa experiência. Então, toda a Igreja tem essa perspectiva de missão e de anúncio do Evangelho, que pode ser de muitas maneiras. Um exemplo é o que você está oferecendo nesse momento, ou na música, ou no trabalho social, ou no trabalho envolvendo a comunidade, ou pelo testemunho de muitos cristãos no seu espaço de trabalho, na sua vida, como família, como juventude, no mundo do trabalho, da política, da educação. Então, essa atitude missionária e evangelizadora, ela perpassa muitos níveis. E ela não é de responsabilidade de apenas um segmento da Igreja, ou dos sacerdotes, ou dos leigos que estão em projeto de pastoral específico, ou daqueles que são consagrados e vão para uma missão em uma terra mais longe, ou numa comunidade carente, ou que tem algo numa dimensão de saúde escolar. Não, todos são missionários. E Francisco ele tenta trazer essa dimensão no seu pontificado e na sua reflexão, chamando a atenção a questão de todos, né? E essa passagem que você cita é uma passagem que eu gosto bastante, porque ela está no capítulo 3º do documento de Francisco, e quem está nos observando de casa pode até procurar e buscar, é o número 111, onde ele vai falar que toda a igreja é chamada a essa evangelização e toda a igreja é sujeito dessa evangelização, né? E antes da igreja ter a sua forma estrutural, ela é um povo. Então nós somos um povo que caminhamos no horizonte do reino que nos é oferecido pelo próprio Cristo. E somos continuadores dessa ação. Então isso é bonito. É claro que isso também tem um tom assim profundo, espiritualista, mas quando nós trazemos isso para a prática, isso tem consequências diretas no modo como nós compreendemos a igreja e compreendemos a nossa ação a partir dali. Essa é uma das novidades também. Estou conversando com o teólogo, o professor César, aqui na TV Evangelizar. Daqui a pouquinho a gente continua essa conversa, a gente vai para um breve intervalo, mas antes de ir, Padre Genivaldo, ouvindo o Léo Moço cantar, ele já vai cantar para a gente ir para o intervalo. A gente estava conversando aqui, dá para rezar também com músicas tão bonitas como essa? A gente consegue também rezar com essas letras? Rafael, toda expressão artística verdadeira, genuína, que nasce da autenticidade de cada artista, de cada pessoa, ela nasce da parte do próprio Deus, que é Criador, e nos eleva a Deus. Ao elevar o nosso espírito, eleva a Deus. Essa é a função da arte. E a música popular, ela traz assim bastante elementos para a oração, porque nos faz conectar com realidades humanas, sentimentos, emoções. Às vezes abre os nossos olhos para realidades sociais, para questionamentos, e tudo isso toca o coração do discípulo de Cristo. Um outro documento do Vaticano II, Gaudium et Spes, ele diz assim, que as alegrias e as esperanças, as preocupações e as angústias e as tristezas dos homens e mulheres de hoje são as mesmas dos discípulos de Cristo, porque não existe nada que seja genuinamente humano que não diga respeito à igreja, à alma, ao nosso contato com o Senhor. Eu mesmo rezo com música popular. Estava refletindo a passagem do Filho Pródigo e no rádio estava tocando a música da Rita Lee, Ovelha Negra. Me deu uma inspiração assim que até hoje eu fico contemplando aquela passagem com essa música, né? Um pai que encosta a filha contra a parede, está na hora de sumir ou assumir, mas Deus não nos encosta contra a parede. Mas quando a gente volta, Ele nos acolhe. Então tem elementos, a força da Pitty, que me toca muito, da Elza Soares. Então
Então tem muitas canções que traz assim inspirações, a gente reúne e tudo se torna prece diante de Deus. É por isso que na TV Evangelizar, em especial aqui no programa Diálogo, nós estamos abrindo espaço para vários cantores, compositores paranaenses, maringaenses, para apresentar a sua arte e para que fique depois no nosso YouTube da TV Evangelizar para você divulgar para os amigos, para todos aí compartilhar, Padre. Sim, e como é que é o nome? Léo Moço. Daqui a pouco esse nome vai ser conhecido mundialmente, né, do nosso artista aqui, mas que talento, que voz e canções que realmente está nessa categoria de nos ajudar a rezar. Obrigado, parabéns. Eu quem agradeço. Eu acho, como você estava falando, a inspiração ela vem desse mesmo lugar comum, né? Que é o início, o verbo. Eu vou tocar uma música chamada Longe de Mim, que ela me leva bastante para esse lugar mais interior e mais íntimo, né? De um estado até de oração também. Então vamos lá. Olhando para o céu, eu me sinto réu, e olhando para o sol, não me sinto cruel. Olhando ao redor, sinto que tudo vai melhorar. Olhando para mim por outros olhares, olhando milhares e milhares de afirmações errôneas, insanas e desleais. A minha realidade, vivendo de esperar, desesperadamente olhando a tela do meu celular, esperando notificações chegar, tentando me encontrar. Eu me esqueço que ao gritar eu paro de escutar, de pensar. Longe de mim, que tenho medo de viver pros outros. Longe de mim, que em segredo me escondo aos poucos. Longe de mim, que tenho medo de viver pros outros. Longe de mim, que em segredo me escondo aos poucos. Vivendo simplesmente pra parecer, ansiosamente eu sigo vivendo sem viver, tentando me moldar pra me enquadrar em outros lugares, tentando me encontrar, me conhecer, me desejar e quem sabe aprender a sonhar. Longe de mim, que tenho medo de viver pros outros. Longe de mim, que em segredo me escondo aos poucos. Longe de mim, que tenho medo de viver pros outros. Longe de mim, que em segredo, daraiá, 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 daraiá.
Léo Moço aqui na TV Evangelizar. Depois do intervalo tem mais. Fica comigo, a gente volta já já. Programa Diálogo de volta aqui na TV Evangelizar, você participando comigo. Nosso arcebispo também já está preparado para a sua reflexão dominical, sempre com a gente. Dom Frei Severino Klazen, boa tarde. Irmãos e irmãs em Cristo, chamados para ouvir o Filho amado de Deus. A Quaresma é um período do ano quando a humanidade é chamada a fazer a revisão de vida, cortar os excessos, dar vigor aos membros da comunidade que servem ao projeto de Deus, avaliar a conduta da vida em família e na sociedade, fortalecer a fé no Filho amado de Deus, escutar aquele que é o predileto do Pai. A sincera revisão de vida é possível através do exercício da oração com os olhos voltados às realidades do mundo. Abraão se torna exemplo de quem confia e obedece a Deus. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te vou mostrar. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. A obediência possibilita o surgimento do novo, da criação renovada, de uma nação santa e justa. Obedecer à vontade do Senhor é mergulhar nas promessas realizadas em Jesus Cristo, que caminha para a cruz e realiza plena obediência e confiança ao Pai que sustenta a vida. O Pai tem um apreço especial pelo Filho que confia e envia para anunciar o seu projeto de amor e formar um povo amado, o povo preferido. A transfiguração do Senhor na montanha confirma que Jesus é rei, servo, profeta. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. A lógica revela a mobilidade divina conduzindo a história salvífica da humanidade em sintonia entre o Antigo e o Novo Testamento. Jesus planifica a relação amorosa de Deus, porque Jesus revela o rosto da misericórdia do Pai. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Está lá em Mateus capítulo 17, versículo 5. A nobreza do ser humano manifesta pela sua capacidade de silenciar, ouvir, assimilar e testemunhar a verdade. As pessoas machucadas e feridas no seu dia a dia afastam a possibilidade de superar os pecados da desumanização que afunda no abismo do individualismo, gerando a separação, a miséria, a fome na sociedade. A temática da campanha da fraternidade nesse ano sobre a fome quer ser um alerta quanto à sinceridade de nossa oração. Somos capazes de rezar com os olhos fixos no coração que gera compaixão, solidariedade e justiça. A oração, o jejum e a esmola nos fazem entender a coerência de vida que São Paulo revela na prisão, encorajando seu discípulo amado Timóteo. Deus nos salvou e nos chamou para uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio, da sua graça, que nos foi dado em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Temos os 40 dias de preparação para a grande festa cristã que é a Páscoa.
Este tempo favorável nos leva a olhar com um coração puro para aquele que nos chama para a santidade. Necessitamos de pessoas corajosas que não ficam refugiados em sua timidez, mas saibam abrir os corações e testemunhar uma vida digna e santa anunciada por Jesus Cristo. O chamado dos discípulos é a continuidade do chamado do ressuscitado nos dias de hoje para enchermos de coragem e anunciar aos humanos uma nova sociedade. Primeiramente, Deus renovou a humanidade, prometendo uma numerosa descendência a Abraão. Jesus, ao ser proclamado Filho amado do Pai, chama os discípulos a testemunharem o projeto do Pai através do Filho ao mundo, a exemplo de Paulo, que intrepidamente encoraja Timóteo a viver com fidelidade o Evangelho. Eis a porta que se abre para uma quaresma repleta de possibilidades, de revisão de vida, fortalecer a nossa vocação de sermos chamados também de filhos prediletos do Pai. Que o Senhor nos conceda a graça de uma ótima quaresma, tempo propício para a mudança de vida e que Ele nos abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Obrigado, Dom Severino, pelas suas palavras aqui no nosso programa Diálogo na TV Evangelizar. Nós estamos hoje com a Caritas, estamos aqui com o teólogo professor César, padre Genivaldo, aqui junto com a gente. E eu gostaria de mais uma vez me dirigir aqui ao professor sobre este documento 105 da CNBB, que a missão dos leigos, né, diz que é ser sal na terra e luz no mundo. Professor, como que nós podemos exercer essa missão no mundo atual? Muito bem. Primeiramente, eu gostaria de explicar um pouquinho, até para que quem está nos ouvindo, o que é exatamente esse documento. Então, a CNBB, todos os anos, tem uma assembleia geral, na qual ela reúne todos os bispos, e junto com os bispos reúne os seus assessores e um grupo grande, e nós devemos recordar que já bem antes do concílio, nós temos a CNBB também, nascida na experiência e pela força de Dom Helder Câmara. Ela sempre manifesta uma intenção pastoral eclesial. E no ano 2012, 13, Dom Severino Clase, naquela ocasião, era o bispo responsável pelo laicato na CNBB, foi quando eu o conheci. Estávamos pensando em oferecer um novo dinamismo, né? Então nós estávamos trabalhando algumas temáticas, reflexões, aí de repente tivemos a mudança para o Papa Francisco, que traz um entusiasmo novo. Então começamos a construção de um documento que tentasse resgatar aspectos fundamentais da teologia, da pastoral, da vida de leigos e leigas, impulsionados por isso, e pensando futuramente ter um ano reflexivo. Foi o que aconteceu em 2018, o ano do laicato, né, que todos nós participamos dessa reflexão. Então começou um processo de preparação até que em 2016, na Assembleia Geral da CNBB, foi aprovado então o documento que se passou a chamar então número 105 pela sequência da ordem, mas que traz uma reflexão sobre a vocação de leigos e leigas e com uma ênfase muito forte que leigos e leigas são sujeitos eclesiais, são sujeitos na igreja no mundo. E essa expressão sujeito, ela vem da Conferência de Aparecida, em 2007, né, Conferência dos Bispos de toda a América Latina do CELAM, que fala que todos os leigos, todos os discípulos missionários são verdadeiros sujeitos eclesiais. Então, a partir desse momento, se resgata. E um ponto-chave que é trabalhado no documento 105 é essa expressão bíblica do sal da terra e luz do mundo. Então, nós, pela nossa atuação, pelo nosso trabalho, somos convidados a levar essa luz. Nós não somos a luz, a igreja não é a luz. Né? A igreja reproduz a luz que é do Cristo, que brilha na igreja e que nós oferecemos. Né? Então, a partir dessa luz que transparece em nós, nós passamos a iluminar as realidades. E nessas realidades que estão iluminadas, nós passamos a atuar
na intenção de transformar, de construir algo novo na ótica do reino de Deus, que nada mais é do que justiça, que amor, que igualdade, fraternidade, humanização, integração. Esse é o sal, né? O sal que traz sabor, o sal que traz vida, o sal que condiciona e mantém viva a esperança de muitas pessoas e de muitos processos. Então, leigos e leigas, mas não apenas leigos e leigas, mas todos os batizados e batizadas são chamados a oferecer esse sal, esse sabor à vida, à humanidade, mas em permitir que a luz de Cristo resplandeça na sua visão e na sua dinâmica de vida. Padre Genivaldo, coordenador da ação evangelizadora aqui na nossa arquidiocese, de modo assim bem prático, padre, nós podemos dizer que uma igreja sinodal é uma forma de superar uma visão hierárquica de pirâmide da igreja? Justamente resgatar essa nota constitutiva da igreja, porque não é uma novidade para a igreja o reconhecimento de que ela seja sinodal. Sinodalidade, ela é constituinte da igreja. Isso é um resgate, a novidade é o resgate que nós estamos realizando, né, já com o Vaticano II e agora de maneira bem forte com o Papa Francisco. Ela é justamente para lembrar e reforçar que todos os batizados e batizadas constituem o povo de Deus como sujeito eclesial que vai servir na missão. E a sinodalidade é que cada pessoa assuma a sua missão numa esfera de participação em vista de uma comunhão missionária, de uma comunhão que realiza essa presença de Cristo no mundo. E assim vai estabelecendo melhor o papel dos diversos ministérios, e entre esses ministérios, o ministério hierárquico. Também como um ministério que sai de uma postura de poder, de domínio, para uma postura de serviço, de caminhar junto, de ajudar a descobrir caminhos e também de conduzir a igreja nesses processos. Mas salientando que todo o povo de Deus participa desde a reflexão para tomadas dos discernimentos, de que caminho seguir, todo o povo de Deus participa, cada um com a sua capacidade, com seu momento eclesial, com seu momento de seguimento, participa desse caminho. Um recolocar o papel do ministério ordenado e da hierarquia a serviço de todo o povo de Deus. A gente já volta para concluir esse momento com os nossos convidados, reforçando também daqui a pouquinho o papel da Caritas e como você pode participar, como que você pode integrar também essa equipe, poder colaborar. Já já a gente vai para as nossas considerações finais. A gente vai cantar, é isso mesmo. Nós estamos aqui juntos com você na TV Evangelizar. Léo Moço está aqui com a gente, hoje apresentando algumas músicas autorais. Isso é muito bom. Para você, daqui a pouquinho o Léo também vai falar como que você pode se comunicar com ele, conhecer mais do trabalho, seguir nas redes sociais. Mas antes, o que você preparou para a gente agora, Léo? Eu estava refletindo sobre a gente vir aqui para ser sal e luz, e eu tenho uma música chamada Cores. Eu gostaria de apresentar ela. Vamos lá. Vocês. Vamos ouvir. Já senti tantas cores e sorri por todos os amores. Aprendi, não tendo ninguém, que alguém precisava de mim. Cada palavra traz um caminho do qual você vai descobrir. Cada caminho traz uma marca do qual não tem como fugir. Tudo vai mudar enquanto o instante continuar a passar. Tudo vai mudar
enquanto o instante continuar a passar. Esse é o programa Diálogo aqui na TV Evangelizar. Junto com a gente, Léo Musso, cantor e compositor, participando aqui do nosso programa. É sempre muito bom ter você aqui. Eu vou para essa matéria, já volto aqui para as considerações finais dos nossos convidados. Veja só. O olhar da agricultora é de preocupação. O sol tem aparecido pouco nos últimos dias e as constantes e fortes chuvas que têm atingido a região noroeste do Paraná prejudicaram a horta. Ai, tá bem complicado, hein? Não tá dando pra gente plantar, tá perdendo tudo, não tá dando tempo de preparar a terra, muita chuva, tá bem complicado. A gente tá perdendo bastante. Tem bastante alface, tá tudo... As folhas tá tudo danificado, o pé de alface está enorme, aí você vai tirando, que bate a chuva, terra, aí vai tirando, acaba ficando pequeno. Tá tendo que pegar 2, 3 pés para conseguir vender, não vende no mercado, que o mercado não compra, porque você sabe, a gente compra com os olhos, né? Se a coisa está bonita, você compra, não importa o preço, né? Mas está bem complicado para a gente. A produção de alface tem sido a mais afetada. A cebolinha também está com a qualidade comprometida e a rúcula nem conseguiu se desenvolver. As condições climáticas dificultam todo o trabalho. Com a terra pesada por conta do volume de chuva, a limpeza da horta está sendo feita assim, com a mão mesmo. Essa é a situação dos pequenos produtores de Paysandu, mas também de outros municípios da região de Maringá. Alguns estão colhendo o que sobrou depois das fortes chuvas, outros já perderam tudo. E a preocupação aumenta porque com o solo encharcado, eles não conseguem fazer novas plantações. Tem produtores que nem plantaram nada ainda, entendeu? Que tá esse ano, esses sim vão sentir um impacto muito maior, porque não plantaram nada ainda esse ano por não ter condições e agora vai esperar para o tempo afirmar para poder começar de novo as atividades. Esses vão ter um impacto maior. É do que produz na pequena propriedade que vem boa parte do sustento da Luzia, assim como das 75 famílias que integram a cooperativa dos produtores familiares de Paysandu. Com a previsão de mais chuva para os próximos dias, ela não consegue aumentar a produção, mas sabe que terá prejuízos. Do jeito que está aí, a gente vai ficar sem verdura pelo menos até uns 45 dias. Ainda eu estou tendo um pouco agora, mas está bem danificada, bem feia. Mas se continuar desse jeito, só daqui uns 45 dias que a gente vai ter mercadoria para poder entregar. Programa Diálogo aqui na TV Evangelizar para você. Obrigado pela sua audiência. Todas as intenções sempre chegam através do 41 3221 6060, 41 3221 6060. Obrigado a você que sempre está participando com a gente pelas redes sociais, TV Evangelizar Maringá e no YouTube. O nosso programa depois sempre fica disponível para o Brasil inteiro, o mundo inteiro, através do YouTube TV Evangelizar Oficial. Estamos chegando, está pertinho dos 2 milhões de inscritos, hein? TV Evangelizar Oficial. Vem junto com a gente participar. Rodolfo, presidente da Caritas, quero agradecer a sua presença aqui. Para quem quer conhecer um pouco mais desse trabalho que a Caritas realiza, como é que faz, Rodolfo? Bom, Rafael, primeiro, antes de tudo, eu que agradeço a possibilidade de poder estar aqui com vocês para a gente conversar, explicar um pouco o trabalho da Caritas. Se você me permite, a partir das provocações que foram levantadas aqui, acredito que, olhando o trabalho da Caritas, essa ideia de uma igreja missionária, de uma igreja que prefere sujar os pés, porque vai ao encontro das dores do mundo, para poder auxiliar nesse processo, a Caritas se insere nesse espírito, né, como
como um organismo da Igreja Católica. E isso é importante porque esse papel de ir ao encontro, de contribuir com o processo, né, com esse gesto concreto da caridade. Há uma coisa que foi falado aqui de vários documentos do Papa Francisco, mas tem uma intervenção do Papa Francisco de 2014 que eu gosto e eu falo toda vez que eu estou em algum lugar, que ele diz que a solidariedade é uma forma de fazer história. Porque a solidariedade ela tem que ser um caminho da nossa construção. E esse caminho dessa construção, a gente perpassa também a necessidade de se formar, de termos momentos de trocas, né, momentos de reflexão crítica, enfim, momentos de reflexão entre nós, e isso também é feito pela Caritas, né, nessa ideia de contribuir na arquidiocese para esse papel de formação de cidadãos e cidadãs, né, que saibam poder se posicionar perante a realidade que a gente vive, né? Vou aproveitar para dizer, antes de dizer as formas de nos comunicar, é que nesse fim de semana a nossa escola, a escola que dialoga a partir que parte desse diálogo entre fé e política, né? A Escola Caritas do Bem Viver está com as inscrições abertas para esse próximo período, e a todos que desejam procurar um pouco mais sobre como a Caritas trabalha, o primeiro convite é que nos visite lá no Centro Social Santa Dulce dos Pobres, né, Centro Social Arquidiocesano. E em segundo, a gente tem alguns lugares que vocês podem procurar algumas informações. Tanto o nosso site, que vocês podem procurar aí no celular, ou enfim, no computador de vocês, Caritas Maringá, que vai ter o site, ou então nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, Caritas Maringá, vocês nos encontrarão, e ali tem todas as informações necessárias e importantes, tanto para nos ajudar financeiramente, quanto para os telefones para entrar em contato, para ir lá visitar, para conversar com a gente, conhecer de perto os projetos que a gente faz. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela conversa prazerosa aqui. Fico agradecido. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao estúdio da TV Evangelizar. Professor César, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo a Maringá, primeira vez que vem a Maringá. Não conheceu a catedral ainda, o que é um absurdo. Precisa conhecer, né, a nossa catedral. E seja sempre bem-vindo à Cidade Canção. Muito obrigado, Rafael. Uma alegria poder conversar com você e também ouvir mais uma vez o Padre Genivaldo, Rodolfo, trabalho. Parabéns pelas suas canções excelentes, né? Desejo tudo de bom. Acho que espaços como esse nos permitem dialogar, aprender, ouvir diferentes versões. Acho que isso faz parte do processo, foi muito bom. Parabéns e muito obrigado. Espero voltar a Maringá outras e outras vezes. Com certeza, seja muito bem-vindo. Padre Genivaldo, obrigado pela participação e seguimos juntos nessa caminhada bonita da ação evangelizadora. Sim, muito obrigado. Hoje uma conversa muito agradável, iluminada também pela canção do nosso compositor Léo. Sempre espero poder ver outra vez, né? E dizer, a Caritas faz um bom serviço importante e a Caritas também depende de voluntários. E dizer aqui, Rafael, Rodolfo, né, que a Caritas ela acolhe não apenas cristãos católicos. É um espaço ecumênico, é um espaço interreligioso que acolhe todas as pessoas que, movidas por um espírito de humanização, de boa vontade, qualquer postura religiosa pode se aproximar e participar conosco da Caritas como voluntários. A presença do César aqui nesses dias, né, deixou todos nós animados e é importante essa conversa. Agradeço. Parabéns pelo seu programa. Vamos seguir em frente, cooperando sempre com o Reino de Deus. Com certeza. Esse é o Padre Genivaldo, coordenador da ação evangelizadora. E a gente, claro, a gente finaliza com música. O Léo está preparado para tocar aqui para a gente, no nosso programa especial. Você sempre participando através do nosso WhatsApp 41 3221 6060. E para você conhecer um pouco mais do trabalho do Léo, como é que a gente faz, Léo? Conta pra gente como a gente encontra pelas redes sociais. Bom, eu fico no Instagram como Léo Moço Oficial e no YouTube, no Facebook também. É moço de moço mesmo, com cedilha.
E eu atuo com música em Maringá e região, já toquei em alguns casamentos também. Essa é mais ou menos minha área de atuação. Eu vou tocar ao vivo sábado agora, 6 horas, no Mercadão Fratello também. Olha aí, boa opção para você. Se vocês puderem aparecer, eu ficaria honrado. Que bom. Já está aparecendo na tela também todas as redes sociais do Léo, o telefone para você entrar em contato. Léo, muito obrigado pela sua presença. Seja sempre muito bem-vindo aqui no estúdio da TV Evangelizar. Eu que agradeço. E a gente vai finalizar com qual música? Ainda Ontem. Vamos lá então. Um abraço, minha gente. Bom final de semana. Fiquem todos na paz. Tudo que aprendi ao viajar não é possível de quantificar. E eu sinto que é isso que vou levar. Não me prendo a nenhum bem que tire o meu bem-estar. Me diz o que eu faço pra te encontrar. Me mostra o que você mais gosta de escutar. Meu bem, quero te conhecer. E quando eu acordar, eu quero ver você. E ainda ontem parei só pra admirar o mar, olhar pra lua. E ainda ontem sonhei, e hoje eu acordei com essa saudade sua. Larerará. E ainda ontem parei só pra admirar o mar, olhar pra lua. E ainda ontem sonhei, e hoje eu acordei com essa saudade sua.